No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a crônica Lembranças de uma Educadora, da aluna Ana Paula Braga. Primeiro nós vamos ouvir um pouquinho o relato da própria aluna sobre essa experiência, o que isso representou na trajetória dela. E em seguida nós vamos conversar com vocês sobre algumas questões que emergem a partir da leitura do texto. Vamos lá? Lembranças de uma Educadora. Tudo começou com uma menina chamada Ana, uma criança normal que só precisava aprender a ler e a escrever. Não foi simples, já que ela tinha certas dificuldades auditivas, mas só lhe faltava um bom professor, daqueles que ensinam com paciência e amor. Porém, não foi isso que aconteceu. Com o passar dos anos, seus professores não queriam mais ajudar. Logo, Ana completou 12 anos e não sabia ler nem escrever. Apesar disso, Ana tinha uma boa mãe, daquelas que não aceitam a coisa errada. Passando os anos, ela bateu na sala do diretor. Volta minha filha para o primeiro ano, pois ela não consegue ler e nem escrever. E a escola contradizia. A Ana não presta atenção, pois matemática ela sabe. Os anos passaram e assim ela continuou, até que um belo dia apareceu um anjo, uma educadora chamada Dona Lourdinha, que olhou para Ana e finalmente a ajudou com muito amor e carinho. Em poucos meses, aquela criança que não prestava atenção foi alfabetizada. Os anos passaram e a menina uma mulher se tornou. De uma coisa ela sempre teve certeza: os números lhe traziam felicidade, e engenheira resolveu se tornar. Na faculdade, a experiência foi formidável. Com a vida adulta, veio o primeiro emprego, dar aulas em uma escola, enfim, ser uma educadora. E a dificuldade veio novamente se mostrar, um pouco de deficiência auditiva e um mínimo atraso na fala. Foi o que bastou para aqueles profissionais que lá estavam começarem a humilhar, dizendo: toma, leia mais livros e aprenda a falar. É claro, como obstinada que era, Ana foi buscar melhorias em todo lugar, cursos e até fonoaudióloga começou a frequentar. Finalmente concluiu a faculdade e com muitos méritos. Hoje, Ana se empenha para uma formação pedagógica e habilitação em matemática, para em breve voltar como uma profissional melhor. Como já dizia Carlos Drummond, fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Oi, meu nome é Ana Paula, eu tenho 24 anos e eu comecei a fazer formação pedagógica no começo do ano de 2019, o ano que passou. No meio do ano, no segundo semestre, tivemos aulas com o Ivan Fortunato e ele estimou nós a fazer parte de um projeto sobre crônica da escola, fragmentos cotidianos, que foi sobre alguma história, alguma convivência que teve na escola. E eu resolvi falar sobre a minha vida escolar, voltando com a minha vida profissional. E a minha vida escolar foi... eu comecei no tempo normal, de uma criança normal, e foi. Quando eu estava na terceira série, a minha mãe foi na escola e falou para reprovarem eu, porque eu não sabia nem ler nem escrever. Daí a diretora falou, não, matemática ela sabe, raciocínio lógico ela consegue. E não me reprovou. Quando eu cheguei na sexta série, eu tinha 12 anos. Quando eu cheguei na sexta série, a minha mãe resolveu mudar de escola. Quando eu cheguei nessa escola, a diretora pegou meu caderno e falou, meu Deus. Mas vamos pegar firme com ela. E eu lembro que uma professora que foi como um anjo na minha vida, que até hoje
eu lembro dela muito, que ela foi minha professora de português e ela sentava do meu lado, assim, pegava, esforçada. E eu também me dediquei o máximo que eu pude. Até que eu consegui alfabetizar em 3 meses. Para quem não conseguiu nada, até eu peguei firme, ela pegava eu no recreio, tudo. Vamos lá, Paula, vamos estudar, vamos aprender a ler, vamos aprender a escrever. E eu fui firme. Daí eu aprendi a ler e escrever com essa professora que foi como um anjo na minha vida. Tanto é que ela faleceu, agora ela está como um anjo mesmo, porque ela faleceu um dia antes da publicação do livro, do livro do Ivan. E daí eu fui estudando. Quando eu cheguei em terceiro colegial, eu queria fazer alguma coisa relacionada à matemática, porque sempre foi o meu forte a matemática. Foi aí que eu comecei a fazer engenharia civil. Fiz engenharia civil, resolvi pegar umas aulas de física, porque dava na minha grade, eu comecei a dar aula de física, matemática e tudo mais. E me dava o meu melhor, só que como estão vendo, eu tenho deficiência na fala e na audição. Eu tenho surdez parcial que fala, que é moderada. Daí eu tenho essa deficiência e não. Daí quando eu fui dar aula ali, eu falei da minha deficiência. E mesmo assim eles não me respeitaram, eles falavam mesmo assim, não, você tem que ler mais, você tem que aprender a falar antes de estudar, antes de entrar numa sala de aula, que não sei o quê. Daí eu não aguentei. Daí eu resolvi me aprofundar na formação pedagógica, na fonoaudióloga, para poder voltar como uma profissional melhor. Assim eu fiz. Eu me formei em engenharia civil, comecei formação pedagógica em 1 ano depois e agora estou terminando matemática também. E graças à formação pedagógica, matemática, engenharia civil, eu já consegui minhas aulas de matemática na escola. Eu dou graças a todos que fizeram parte da minha formação, a todos que fizeram parte da minha história crônica de uma lembrança de uma educadora. Muito obrigada a todos. Até mais. Olá, queridos alunos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a crônica da Ana Paula, Lembranças de uma Educadora. E diferentemente do que fizemos na semana passada, onde os autores vieram dialogar conosco, no caso eu trouxe Paulo Freire, hoje eu falo um pouquinho das impressões que eu trago a partir da minha formação e depois, nos comentários, nos questionamentos, a gente pode trazer os especialistas para dialogarem conosco, tá bom? Então, um ponto fundamental que me chama a atenção é quando a Ana Paula traz, lá no início da crônica, o fato de que lhe faltaram bons professores. E um pouquinho abaixo disso, ela nos conta que ela encontrou um anjo no caminho. E esse anjo foi uma professora que, com toda a paciência, lhe alfabetizou em alguns meses. Isso me faz pensar na relação professor-aluno e nesse olhar do professor para o aluno, né? Um olhar sem julgamento, né? Um olhar sem preconceitos e um olhar que traz em si o comprometimento com a profissão
e o comprometimento de olhar para o outro como alguém capaz de aprender. Isso abre um espaço para que haja uma relação entre professor e aluno mais saudável. E o aluno então passa a confiar no professor e lhe entregar também tudo aquilo que ele pode, que ele sabe, e todo um comprometimento com a própria aprendizagem, né? Então é nessa relação que se dá do professor e do aluno, mas principalmente nesse caso de uma abertura de um profissional, né, comprometido com o outro, né, com o seu aluno, que o aluno então responde a esse olhar, né, a uma abertura onde o relacionamento acontece e ao mesmo tempo ele responde, o aluno responde ao comprometimento que o professor lhe entrega, né? E isso é muito bacana. E então a Ana pôde seguir com os seus estudos, enfim, né? Se realizar profissionalmente como engenheira e continuar buscando na sua vida profissional uma formação mais adequada, enfim, que mais lhe satisfizesse enquanto professor, né? Aí os nossos colegas Aline e o Ivan vão tratar aí dos outros temas, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero os comentários. Um beijo. Bom, lendo a crônica da Ana, a gente encontra diversos elementos para pensar o cotidiano da escola. Um deles é a questão de rótulos. E isso é bastante comum, antigo até, essa questão de os professores, os colegas, a própria instituição escolar, família, de colocar então um predicado que garante àquele estudante ou àquela estudante aquela condição, né? O que a gente vai chamar de rótulo. Então, quando a gente viu na crônica da Ana que ela é chamada de preguiçosa, não aprende por ser preguiçosa, a gente vê então o aluno sendo rotulado, e ao ser rotulado, né, quando a gente bate o olho, né, em algo que tem um rótulo, a gente já identifica aquilo como sendo. Então a Ana, ao ser rotulada de preguiçosa, tudo que estava em volta dela, os professores, os colegas, né, o diretor, tendem a olhar então para a aluna como se ela fosse de fato preguiçosa. Se não fosse a insistência da mãe e a professora, que ela vai chamar de anjo, né, de olhar além daquele rótulo que foi dado e de identificar que haviam outras questões que exigiam uma forma de ensinar diferente, a gente teria uma aluna, eu vou usar o termo condenada, né, uma aluna condenada a ser entendida, né, de fora como preguiçosa, e isso leva a uma interiorização, né, a pessoa se achar preguiçosa, né, então não aprende porque é preguiçoso e coisas assim. Então esse é um dos elementos que honestamente eu achei fundamental para pensar, né, o que significa ser professor e entender melhor a escola como um todo. Essa questão dos rótulos, levantada pelo professor Ivan, nos faz pensar na exclusão. O rótulo, ele acaba levando a um processo de exclusão do aluno. E se nós formos pensar na exclusão, a gente pode pensar que a exclusão é uma marca da nossa educação, da história da educação no Brasil. Por muito tempo, a educação foi para poucos, não foi estendida a todos. É só no século XX que o direito à educação ele vai se consolidar no nosso país. E hoje nós temos o direito à educação garantido pela Constituição de 1988. Porém, será que a garantia desse direito implicou na efetivação desse direito? O que eu quero dizer? Será que garantir o direito à educação pôs definitivamente um fim à exclusão dos alunos? Nós vemos que não, porque o rótulo ele persiste. Essas práticas que discriminam, que deixam alunos à margem do processo educativo, que limitam o direito a aprender,
elas perpetuam a exclusão dentro da escola. Então, é uma nova exclusão. Antes, a exclusão se concretizava na figura daquela pessoa que não tinha acesso à educação. Hoje, o conceito de exclusão, ele se estende, se expande, até aqueles que estão dentro da escola. Então, é a exclusão dentro do processo educativo. Essa exclusão, ela é fonte de muitos estudos, muitas discussões. Quando a gente pensa no seu oposto, né, na inclusão, normalmente a gente pensa na inclusão da pessoa com deficiência. Mas a gente tem que lembrar que a inclusão, ela não é só do aluno com deficiência, do aluno com altas habilidades, do aluno com um transtorno do desenvolvimento. Ela é também a inclusão daquele aluno com uma dificuldade de aprendizagem, daquele aluno em condição socioeconômica diferente do grupo ao qual ele participa dentro da escola. É uma inclusão muito mais ampla que a gente necessita, que a gente requer. E, infelizmente, a gente vivencia, dentro do processo educativo, formas de exclusão. Muitas vezes pelos colegas, muitas vezes pelos próprios educadores, quando deixam à margem um aluno, como no caso da Ana Paula. Por quantos professores a Ana Paula passou, até que uma professora assumiu efetivamente o compromisso de ensinar aquela aluna. E aí a gente pode pensar que nós não lidamos com uma turma de alunos. Nós, enquanto professores, trabalhamos com cada aluno individualmente, porque cada aluno tem a sua necessidade, cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, e o professor precisa estar atento às demandas daquele aluno, às dificuldades, aos desafios que se apresentam, e não deixar nenhum aluno para trás. Foi isso que fez essa professora da Ana Paula. E nós, enquanto professores, ou professores em formação, nós devemos sempre estar atentos a essa prática. Eu estou olhando para cada aluno? Eu estou atento à necessidade de cada aluno? Eu estou preocupada com a aprendizagem de cada aluno e não da maioria? Porque senão eu vou ser mais um profissional que perpetua a exclusão no nosso sistema educativo. Bom, essa foi a nossa discussão de hoje. Nós gostaríamos de saber o que você pensou, quais são as reflexões que surgiram a partir da leitura do texto da Ana Paula e a partir das ponderações que nós fizemos aqui. Deixe nos comentários para que a gente possa dialogar com vocês. E na próxima semana, nós vamos discutir a crônica Um Olhar para o Futuro Profissional, do aluno Gustavo Cópio. É um aluno, mas também é um colega nosso, docente, que é nosso aluno no curso de formação pedagógica. Nós esperamos vocês, deixe seus comentários e compartilhe com seus colegas. Um abraço e fique em casa.